A todos a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus hoje, no Evangelho de João, no capítulo 5. Leremos a partir do versículo 4. Porquanto um anjo descia, certo tempo, ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Irmãos, havia esse paralítico há 38 anos, no tanque de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. E ele estava junto à porta das ovelhas. Passava por ali os levitas, levando as ovelhas, o sacrifício, para fazer o sacrifício. Passava por ali o sacerdote. E via aquilo tudo. E não se movia de íntima compaixão para ajudar nenhum daqueles enfermos e nem esse homem. E muitas vezes nós estamos próximos de pessoas que têm conhecimento, pessoas que têm palavra, pessoas que até têm entendimento da Bíblia, mas vivem uma vida religiosa porque não entendem o significado das palavras misericórdia, compaixão e amor. Passam por nós muitas vezes fingindo que não nos conhece, fingindo que não nos vê, mesmo sabendo a nossa necessidade, mesmo sabendo como você está, como nós estamos. E nós muitas vezes ficamos esperando o agitar das águas, esperando alguém que nos leve, que nos tome pela mão, que nos coloque ali. Muitas vezes estamos esperando a agitação, estamos esperando um movimento, estamos esperando alguém se manifestar de maneira extraordinária. Enquanto muitas vezes Deus quer falar conosco no silêncio. Deus quer falar conosco face a face. Por isso, muitas vezes, Ele não vai precisar gritar, vai ser como Elias, uma voz suave. Vai ser muitas vezes como Daniel, sozinho numa cova, Ele vai te livrar. Vai ser como os 4 homens na fornalha, não vai precisar de escândalo nem nada, Ele vai estar simplesmente presente. Vai ser muitas vezes enquanto estamos mostrando a nossa fidelidade, ou vai ser muitas vezes enquanto desistimos de tudo. Jesus poderia ter aparecido para Pedro num dia de uma pesca maravilhosa, ter chamado ele falou: não, eu creio porque eu tive uma grande pesca. Mas não, Jesus apareceu para Pedro em um momento em que ele não tinha mais esperança nenhuma. Em um momento em que ele já tinha passado a noite toda se cansando, se fatigando e insistindo, tentando levar o seu sustento. Deus, ele não depende da fase da nossa vida extraordinária, de uma fase maravilhosa. Agora eu estou em comunhão, agora eu estou orando, agora eu estou indo para a igreja, agora está tudo acontecendo, Deus está a meu favor. Deus não precisa da sua fase maravilhosa, Deus não precisa do seu bom humor para aparecer ou fazer alguma coisa, Deus não precisa do seu carisma, da sua melhor roupa para ele aparecer. Olha, Deus vai aparecer quando eu estiver bem, orando, jejuando, madrugando, quando eu tiver bênçãos caindo do céu, quando eu estiver super feliz. Deus pode aparecer para nós na pior fase da nossa vida, para mostrar que Ele é Deus, que o sustento vem dEle, que Ele provém de tudo, que Ele não depende da sua força, do seu intelecto, ou da sua maravilhosa experiência, da sua maravilhosa fase que você esteja vivendo, seja ela qual for. Ele apareceu para esse cego na pior fase, para esse paralítico na pior fase da vida dele. Ele apareceu para um cego na pior fase da vida dele. Ele apareceu no caminho de uma mulher que estava sangrando há mais de 12 anos e era a pior fase da vida dela. E ele perguntou: quem me tocou para ela? Muitas vezes Deus quer que a gente fale, Deus quer que a gente se expresse, Deus quer que a gente ponha para fora. Às vezes a gente está preso, ela poderia ter falado: não, Senhor, eu te toquei por causa disso, por causa daquilo outro, porque eu já estou assim, porque eu já estou assado, porque aconteceu aquilo. Deus só quer que você confesse.
Até Jesus na cruz do Calvário falou: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sabia do projeto, Jesus sabia de tudo, mas ainda assim ele falou o que estava ali no seu coração, o que estava ali esmagando, ele estava sentindo a ausência, mesmo sabendo que ele ia ressuscitar, mesmo sabendo que aquilo era projeto de Deus. Ele vai falar: Deus meu, por que me desamparaste? Sabendo o começo, meio e fim da história. E às vezes a gente quer colocar desculpas. Deus quer que você confesse, que você abra o coração. Porque muitas vezes a sua cura está em você botar para fora. Quem me tocou foi eu. Que Jesus fala para ela: filha, quanto tempo ela não ouvia, não era chamada de filha. Porque uma mulher nessa condição, ela era repudiada, ela era colocada à margem da sociedade, ela não tinha mais direito, ela era deserdada praticamente. Então ela fala: fui eu, e ele chama ela de filha. Fala, abre o seu coração, fala a sua necessidade. Jesus aparece para esse homem no pior momento da sua vida. 38 anos que ninguém olhava para ele, que os sacerdotes passavam, que as pessoas só se preocupavam consigo mesmo. E hoje não é diferente. Os sacerdotes muitas vezes passam, não perguntam, não ligam. E é isso mesmo. As pessoas muitas vezes estão preocupadas hoje em dia com a sua própria felicidade, com a sua própria alegria, com o seu próprio momento, buscando a agitação das águas para resolver o seu problema, buscando a agitação, buscando o movimento, buscando onde está revelando o CPF, onde está curando, aonde está fazendo, buscando a agitação para resolver a sua dificuldade. Enquanto Jesus muitas vezes quer simplesmente que você responda. Ele estava na casa da misericórdia, perto do tanque de Betesda. Mas o dono da misericórdia, o dono da ressurreição e a vida, o príncipe da paz estava diante dele. E ele, ao invés de falar, ele deu explicação. Deus não quer a sua explicação no momento. Ele quer saber a sua necessidade. Deus não quer saber dos porquês. Os porquês ele já sabe, mas ele quer que você coloque para fora aquilo que realmente você precisa. Queres ficar são? Se eu não tenho ninguém, eu não perguntei se não tem ninguém. Queres ficar são? É a pergunta que ele faz para nós hoje. Quer ser liberto? Quer ser transformado? Quer ser salvo? Quer ver tua casa mudada? Você quer? Fala para ele. Como ele falou para o cego: que queres que te faça? Jesus sabia que o homem era cego, que o cego quer ver. Mas ele pergunta: o que queres que te faça? Coloca para fora. Mostra a tua real necessidade. Mostra como você está por dentro. Mostra, ele não quer desculpa. Senhor, eu preciso disso, eu estou enfermo. Senhor, eu preciso ser liberto, eu estou preso. Senhor, eu preciso ver, eu não vejo a tua operação, não vejo o teu cuidado. Senhor, fui eu que estou aqui insistindo, te tocando, te incomodando, falando, querendo. Senhor, sou eu. Logo o homem ficou são. Jesus, mesmo ouvindo todas as explicações dele, falou: levanta, toma a tua cama e anda. Ele levantou, tomou a cama, onde agora aquilo do qual ele ficava prostrado, do qual estava sendo usado para mostrar a enfermidade dele, agora era usado como testemunho, porque ele não precisava mais daquilo para ficar ali à beira de um tanque, à margem ali das pessoas que não o ajudavam. Agora era testemunho, agora ele podia levar debaixo do braço. Não era mais aquela cama que levava ele, era ele que levava a cama. Deus tem planos, Deus tem projetos que o homem não vai tirar de você. José, tiraram a túnica de José, mas não tiraram o chamado de José. Prenderam José, mas não prenderam o Deus de José. Tentaram impedir, caluniado, tudo, mas Deus tinha um projeto. Deus tem um projeto. Ninguém pode roubar teus bens, mas não roubam teu chamado. Podem afligir você, te acusar, mas não roubam o propósito que Deus tem para a sua vida. Não tiram isso, não apaga aquilo que Deus tem para você. Queres ficar são? O que queres que te faça? Quem me tocou, responde para o Senhor que Ele quer te ouvir. Deus te abençoe.